Pessoal, bom dia. Vamos a mais uma videoaula. Hoje o nosso assunto são as classes gramaticais, mais especificamente o substantivo. Mas antes de falar sobre o substantivo, vamos falar sobre a construção da frase. Isso porque é muito importante que a gente saiba dominar as classes gramaticais. Porque quando você vai ao dicionário verificar as classes gramaticais, você encontra a palavra pura, né? Como ela é considerada, substantivo, adjetivo, artigo, né? E quando você escreve um texto, as palavras adquirem outro significado, às vezes, dentro desse texto, ou seja, no contexto. O contexto é que é importante quando você vai escrever um texto, para você compreender o significado daquela palavra. Então, às vezes, a sua colocação da palavra no texto, porque você colocou equivocadamente, ele pode mudar o sentido que você queria dizer, porque você não domina aquele conteúdo. Então, às vezes é um pouco cansativo estudar classes gramaticais, mas a gente tem que pôr em mente que é muito importante você dominar as classes gramaticais para você construir um bom texto. Então, nós temos as classes, as variáveis, né? Que são as flexíveis, que flexionam, são o substantivo, artigo, adjetivo, pronome, verbo, numeral. Então, esses itens, né? Ou essas são variáveis, são flexíveis. E as invariáveis e flexíveis são os advérbios, as preposições, as conjunções, interjeição. Então, essas são as invariáveis que não flexionam, que não variam, que permanecem na mesma forma. Observe. Morfologia é a parte da gramática que estuda as palavras de acordo com a classe gramatical a que ela pertence. Então, essa aqui é a definição do que é morfologia. E a sintaxe é a parte que estuda a função que as palavras desempenham dentro da oração. Então, observe. É importante que a gente domine a morfologia, que são as classes gramaticais, você saber cada uma delas, e você saber colocar ou definir dentro do texto ou no contexto o sentido que adquire cada palavra. Isso é muito importante. É para isso que a gente estuda, creio, né, a língua portuguesa. Então vejamos a seguinte oração. Marcos e Paulo gostam de estudar todos os dias. Morfologicamente temos Marcos é o substantivo próprio, E é a conjunção aditiva, Paulo, substantivo próprio, gosta, verbo gostar, D, preposição, estudar, verbo definitivo, a forma original, como a gente encontra no dicionário, normalmente, todos, pronome indefinido, os, artigo definido masculino plural, dia, substantivo simples. Então, observe, nós temos aqui uma frase, né? Paulo e Marcos gostam de estudar todos os dias. Quando a gente vai analisar morfologicamente as palavras, cada uma tem uma definição. Por isso que é importante, quando você tem dúvida sobre a definição ou o significado de uma palavra, você não perguntar para um amigo mais próximo. Você recorrer a um bom dicionário, uma boa gramática. É ela ou ele que vão dizer para você, né, ou um bom professor, né, o que realmente é o significado daquela palavra. Sintaxe é a parte que estuda a função que as palavras desempenham dentro da oração. Essa é a definição. Agora referimos-nos ao sujeito, né, que é a parte da frase, ao sujeito, ao adjunto adverbial, adjunta de nominal, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto, vocativo, predicativo e outros. Isso analisado na frase. Observe, Marcos e Paulo gostam de estudar todos os dias. Sintaticamente temos Marcos e Paulo é o sujeito composto. Por quê? Tem dois núcleos. É o sujeito composto. Gostam de estudar todos os dias. Aqui nós temos o predicado verbal.
Então, a partir do verbo, temos o predicado. De estudar é o objeto direto. Complementa o sentido do verbo gostar. Quem gosta, gosta de algo. No caso, de estudar. Todos os dias. Adjunto adverbial de tempo. Né? Os dias, tempo. Morfologia e sintaxe. Agora a gente vai misturar um pouquinho os dois assuntos. A compreensão e domínio da morfologia e da sintaxe são muito importantes para construirmos textos interessantes, bonitos, coesos, coerentes. O domínio de cada um dos componentes da classe gramatical nos ajuda a compreender melhor o valor adquirido por algumas palavras dentro do texto, ou seja, o valor no contexto. Vejam bem, quando a mobília está velha, o dono a doa aos empregados. Esse primeiro A que aparece, quando você procura no dicionário, ele aparece como um artigo normalmente. Aí na frase, o primeiro A é um artigo e o segundo é um pronome, né? Ela, a mobília. Esse A se refere à mobília. Observe que o pronome é a palavra que substitui o nome. Para não repetir a palavra mobília, a pessoa ou quem escreveu a frase colocou o pronome no lugar da mobília. Então, a gente sabe que o pronome é a palavra que substitui ou acompanha o nome. Nesse caso, o pronome está substituindo o nome mobília. Agora, observe, a mobília está velha. Velha, nesse caso, é um adjetivo. Se analisarmos a frase de novo, quando a mobília está velha, verbo de ligação. Esse velha é o predicativo do sujeito, é o que se afirma do sujeito. Velha se refere a quem? A mobília. Então, o que se afirma do sujeito é o predicativo. Sempre que você tiver o adjetivo, o predicativo se referindo ao sujeito, ali você vai ter um adjetivo. Tá? No caso, o valor ali é de adjetivo. Então, primeiro A é um artigo, porque está definindo mobília, que é um substantivo feminino. O segundo A é um pronome, porque está substituindo o nome mobília. E velha é um adjetivo, porque é a qualidade da mobília. Ela está velha. Agora veja a segunda frase. A velha andava triste com a ausência dos netos. Observe que velha, nesse momento, não é mais um adjetivo, é um substantivo. Tá? Tanto é que antes da palavra velha, nós temos o artigo definido feminino, que está acompanhando, está substantivando o adjetivo. Sempre que a gente colocar antes de uma palavra que não seja substantivo, um artigo, seja ele definido ou indefinido, a gente vai estar substantivando aquela palavra. Andava. Observe, o verbo andar, nesse momento, é um verbo de ligação, porque indica, ele está fazendo uma ligação entre o sujeito e o predicativo, ou seja, o que se afirma do sujeito, que no caso é triste. E triste nesse momento é um adjetivo. Então, a velha andava triste com a ausência dos netos. Velho é substantivo, andava é um verbo de ligação, que no caso funciona agora, nesse momento, como verbo de ligação. E triste é o adjetivo, que no caso é o predicativo do sujeito. Agora observemos a frase seguinte. Os convidados andavam depressa para chegarem logo ao evento. Andavam é um verbo de ação. A gente observa a ação nas pessoas, dos convidados, para chegarem ao evento, eles andavam depressa. Diferente do exemplo anterior, em que ela andava, ela estava triste, É um sentimento, É um estado do sujeito. O de baixo não, é a ação do sujeito. O de cima é o estado do sujeito. Voltemos às classes gramaticais, mais especificamente ao substantivo, que é a nossa aula de hoje. Então, substantivo é a palavra usada para denominar coisas, pessoas, lugares, sentimentos, seres, E pode estar acompanhado de adjetivo, como a gente viu na frase anterior, de adjetivo, locução adjetiva, numeral, pronome. Que serão, nesse momento, quando acompanha o substantivo, toda palavra que está em volta do substantivo, o artigo, numeral, pronome, adjetivo, locução adjetiva,
são adjuntos adnominais, porque estão próximos, estão junto do nome. Por isso que recebe o nome de adjunto adnominal. Né? Análise dele. Concreto. Substantivo concreto. Nomeiam seres existentes que possam gerar em nosso pensamento uma imagem concreta. Então, podendo ser imaginários, no caso, anjo, alma, bruxa, ou reais, casa, cadeira. Então, observe, sempre que você conseguir mentalizar algo, ali você tem um substantivo, seja ele concreto ou não. No caso, né, seja ele concreto, você conseguir pegar, né? Eu digo assim, saci. Eu nunca vi um saci, nem sei se existe. Bruxa, né? Sereia. E eu sei que ali nasceu um substantivo concreto. Que eu consigo mentalizar, fazer uma imagem para aquele nome que eu dei. Agora, veja bem, abstrato. Como o próprio nome diz, é abstrato, que não pode ser pego, que você não pode mentalizar. Né? São as ações, as emoções, a suavidade. Por exemplo, tristeza, saudade, amor, ódio, beleza. Você não consegue mentalizar uma forma para esse substantivo. Por isso que a gente diz que eles são abstratos. Substantivo próprio, a gente já viu na frase anterior, né, que dá nome às pessoas, cidades, estado, particularmente, e é representado pela letra inicial maiúscula, sempre. Exemplo, Maria, Selvíria, São Paulo, etc. Substantivo comum, nomeia um ser que participa de certa classe, genericamente. Exemplo, homem, cachorro, cidade, né? São coisas comuns. Mesa, telefone, etc. Substantivo primitivo. São variadas palavras que se encaixam na família etimológica e que não deriva de nenhum outro nome. Por exemplo, pobre, flor, pedra. E aí nós vamos ter o derivado que surge dessas palavras, né? O derivado, pobreza, florista, pedreira e assim por diante. Substantivo simples possui somente um radical. Por exemplo, água, tempo, rádio, caixa. Substantivo composto possui mais de um radical. Exemplo, guarda-chuva, couve-flor, lança-perfume, etc. Na nossa língua, nós temos vários substantivos compostos que a gente até hoje nem menciona, né? Porque já caíram no uso e a gente sabe que se for lá fazer uma análise, vai encontrar dois radicais, por isso que a gente sabe que é composto. Né? E o substantivo coletivo é o substantivo que expressa o plural de determinada palavra, mesmo estando no singular. Ou seja, com apenas uma palavra é possível imaginar que se refere a mais de um elemento. Por exemplo, alcateia, que é um grupo de lobos, é um monte de lobos. Colmeia é um agrupamento de abelhas. Né? Molho é um agrupamento de chaves e assim por diante. Então a gente observa o quê? Que para a gente dominar a classe gramatical, é necessário que você debruce sobre o seu caderno, sobre um livro, um bom dicionário, uma boa gramática, e tire suas dúvidas. Né? Não fique em dúvida, não. Pergunta para o professor, vai num bom livro, num bom dicionário e estuda, porque é isso que vai te levar a formar ou a construir um bom texto. Se você não conseguir dominar as classes gramaticais, vai ficar muito difícil você construir um bom texto. Porque a gente aprende as classes gramaticais não é por acaso. É para que você, quando construa o seu texto, você consegue entender lá no contexto, né, o significado que ela adquiriu. Aí fica mais fácil, porque você sabe que é substantivo. Aí você fica analisando, mas por que agora não é mais substantivo? Ou por que não é mais advérbio? Né? E aí você vai sintaticamente analisar aquela frase. Então, a morfologia e a sintaxe são muito importantes. As duas, na língua portuguesa, precisam andar juntas. Por isso a gente precisa estudar classes gramaticais.